A família estava indo em direção ao leilão dos Hellstrom, e este lugar parecia ser um castelo de tão grande. Lá dentro estavam diversos aristocratas e aventureiros para aproveitar a noite. Essa era a elite da elite. Vincent era um excelente negociador e tinha um estoque enorme de itens. Sendo assim, todos se reuniram no salão principal, e Vincent anunciou os convidados de honra desta noite. A Sua Majestade o Rei Blaine Glader, a Rainha Priscila, o Príncipe Curtis e a Princesa Catherine. Agora Vincent declarou aberto o leilão de aniversário dos 10 anos da Casa Hellstrom, e começou a oferecer vários itens em sequência. Um dos primeiros foi uma espada com fio de eletricidade. Assim, os lances começaram na plateia. Em seguida foram duas máscaras de pedra, e Arthur até que gostou deste formato, mas não poderia pagar por nada deste leilão. E Sylvie decidiu dar uma andada pela casa de leilões, e Arthur estava preocupado e foi atrás dela. E parece que ela tinha topado com o mago que acompanhava o rei anteriormente. Neste momento, no leilão apareceu um filhote de leão mundial. Uma besta muito poderosa quando adulta, era de classe A. Então vários lances extremamente altos começaram, até que o rei decidiu dar 1000 moedas de ouro por ela, e ninguém mais contestou. Arthur continuava procurando por Sylvie. Assim, o rei e sua família foram buscar o leão mundial, e ficaram bem entusiasmados. Curtis começaria a treinar a sério para poder domar esta besta. Arthur chegou no instante que o mago do rei estava próximo de Sylvie, e sabia que se ele causasse um alvoroço agora, seria bem problemático. E este cara ficou entusiasmado em ver uma besta de mana tão incomum, com certeza ela era rara, e que Arthur tinha muita sorte de ter encontrado uma parceira como ela. Assim, Sylvie fugiu rapidamente para os ombros do Prota. O mago dessa vez berrou para deixar a besta de mana bem ali, porque há muito tempo está buscando uma besta de mana digna. Ele poderia explorar todo o potencial dela, e mandou entregar enquanto conjurava chamas ao redor do Arthur. E ele deveria obedecer, afinal de contas é um mago a serviço da família real. Porém Arthur perguntou o que isso mudaria, e isso não fazia sentido, então apenas virou as costas e foi embora. E o homem berrou em voz alta mais uma vez que sua família seria responsabilizada por não apoiar a família real, todos iriam sofrer. Nesse instante, Arthur se virou e encarou o mago, mandando repetir isso. E seus olhos estavam penetrando no mago. O leilão inteiro conseguiu sentir essa pressão assassina. Uma forte vibração tremeu o castelo, destruindo todas as janelas ao redor. Até mesmo Vincent, que não tinha nenhuma familiaridade com a mana, estava sendo sufocado por esta pressão assassina. O rei sabia que isso era uma sede de sangue e bem avassaladora. As crianças estavam extremamente assustadas e chorando. Neste momento, os guardas chegaram para proteger a família real. Do lado do Prota, o mago estava chocado e no chão, ele estava se tremendo de medo ao ver essa cena. E Arthur percebeu que acabou não controlando suas emoções, e então cessou sua sede de sangue, o que amenizou todo o leilão. Desta maneira, o leilão inteiro foi evacuado. O rei, junto de sua família, foram conversar com o responsável pela segurança, que no caso era Reynolds. Como não conseguiu capturar quem realizou essa intenção assassina tão próximo dele, precisava ser punido, nem que seja verbalmente. Mas neste momento, o mago do rei apareceu, e avisou que como não houveram danos ou vítimas, poderiam mostrar misericórdia. Encarou novamente a besta de mana de Arthur, elogiando aquela pequena criatura e que gostaria muito de poder criá-la. O rei então alegou que Sebastian é o mago da guarda real há muitos e muitos anos, alguém de extrema confiança e também já salvou a sua família inúmeras vezes. E estava procurando uma recompensa adequada aos serviços deles há muito tempo. Então pediu a Reynolds que, se o filho dele entregasse a besta, este incidente estaria resolvido. Mas Ray pediu desculpas na sequência, porque não participou da adoção desta companheira que seu filho carregava. Ele mesmo conseguiu fazer isso por força própria, então não estava em posição de dizer o que ele deveria ou não fazer com a própria besta de mana. Sendo assim, o rei se dirigiu diretamente ao garoto, perguntando se ele daria esta besta. Arthur agradeceu, mas não poderia concordar com isso, nada poderia substituir a Sylvie. Então o rei sugeriu trocar pelo filhote do leão mundial que acabaram de comprar. O leão era uma besta de alto potencial de crescimento, além de ser uma besta predatória, o que iria evoluir bem rápido. Claro que Curtis não gostou dessa ideia de seu pai,
Mas Arthur novamente afirmou que não planejava dar, vender ou trocar a Sylvie, e enfatizou isso. O rei começou a ficar bem irritado, porque 2 de seus pedidos foram rejeitados instantaneamente. Então, perguntou pela terceira vez, e já com um ar de nervosismo, se o garoto iria ceder esta pequena besta. Assim, Arthur precisou se levantar, e pediu permissão para fazer uma pergunta à sua majestade. Perguntou quanto que seria necessário para abrir mão dos seus próprios filhos. Foram 3 propostas e também 3 rejeições, e parece que o orgulho do rei impedia de aceitar esta resposta, e novamente perguntou qual seria o valor dos filhos do rei Glader. Neste momento, o mago ordenou aos guardas a prenderem o garoto, e eles foram, afinal de contas ele estava tentando humilhar o rei. Arthur se movimentou rapidamente, e com um golpe em cada um dos guardas conseguiu os desabilitar. E o mago estava extremamente nervoso, queria muito essa besta de mana, nem que tivesse que matar aquele garoto. Tanto é que conjurou mais uma labareda de chamas pela sala. Mas nesse instante, tudo ficou estático, o tempo parou. O mago ficou assustado com todos congelados ao seu redor. E Arthur afirmou que feitiços agora não iriam funcionar neste lugar. E as runas ao redor do Prota começaram a brilhar, e ele caminhou para cima do mago. E, em uma fração de segundos, quebrou a perna do mago ao meio. Avisou que ninguém vai o salvar neste lugar, e que deveria prestar muita atenção a partir de agora. Não aceitaria mais ser ameaçado. E o mago se assustou profundamente ao encarar o garoto, porque viu a figura de um imenso dragão ao seu lado, uma criatura que dava medo e congelava sua alma. Então, o mundo retornou ao normal, e Arthur apareceu do lado do mago, já desmaiando na sequência. Sendo assim, o dia seguinte chegou, e Arthur acordou em seu quarto. Sabia que tinha exagerado na dose do fluxo do tempo, e o preço foi alto demais. Neste instante, a sua mãe chegou e explicou que todos ficaram em pânico depois dele ter desmaiado. Mas os médicos avisaram que Art iria acordar em breve, era apenas um apagão. No salão de baixo, o Prota ouviu seu pai conversando com o homem, e este se apresentou, era um enviado da majestade. Estava ali para prestar desculpas do rei, e o Reynolds estava bem puto, isso porque o rei e o mago causaram todo esse incidente. Tentaram matar seu filho, e agora dão algumas moedinhas para mandarem calar a boca. Arthur interveio, avisando que também exagerou, e estava tudo bem. E perguntou ao homem o que aconteceu com o mago da corte. E ele respondeu que aquele homem foi destituído do cargo e mandado para tratamento. Porque quando acordou, começou a berrar que foi o próprio garoto que tinha quebrado sua perna. Mas determinaram que a mana dos 2 soldados que atacaram Arthur foi refletida, e isso interrompeu o próprio fluxo de feitiços do mago, e assim ele acabou se ferindo sozinho. E novamente afirmou que a majestade pediu desculpas por isso. Oenos tentou contrariar, mas Arthur disse que estava tudo bem, assim aceitaram o pedido. E depois disso tudo, entregou dinheiro para seu filho, afinal de contas foi ele que quase morreu, essa era sua recompensa. À noite daquele mesmo dia, Arthur sabia que se quisesse desafiar o poder de uma nação, precisava ter algo comparável a isso, precisava ser mais poderoso. Então, no dia seguinte, ele foi visitar a academia. E lá acabou encontrando uma grande besta de mana. Essa guiou ele até uma floresta ali perto, guiou até uma velha senhora, e essa alegou que estava aguardando por Arthur.